Tiago, pela graça de Deus, nós vamos dar continuidade. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Vamos ler, vamos expor hoje do verso 1 ao verso 10, onde esse líder da igreja ele vai trazer para nós a origem dos conflitos, a origem das contendas, a origem das guerras. Antes, vamos recapitular alguns pontos que nós vimos nas pregações passadas. Nós vimos no capítulo 3, na exposição do irmão Vitor, nas duas últimas pregações do capítulo 3, nós vimos que já existiam conflitos na igreja primitiva. Às vezes nós temos uma ideia lá de Atos capítulo 2, uma ideia que é correta, mas não é exclusiva, que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, não tinha problemas. Era uma igreja perfeita, né, em plena harmonia. Os irmãos cresciam amadurecendo, cresciam na doutrina dos apóstolos, tinham tudo em comum. Mas Tiago, como nós vimos na introdução de Tiago, a Epístola de Tiago é um dos livros mais antigos da Bíblia. E a Epístola de Tiago tem demonstrado para nós muitos problemas que a igreja primitiva enfrentou. Nós vimos o problema da riqueza, o problema da acepção de pessoas que por causa das suas posses tinham um tratamento diferenciado na igreja. Nós vimos também no capítulo 3 o problema da língua, da maledicência, uma língua que não é controlada, uma língua como um pequeno órgão que pode lançar fogo. Como o Tiago diz, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, ela põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Nós vimos como esse pequeno órgão pode ser usado para o mal. Como esse pequeno órgão pode ser uma promoção da destruição. Nós vimos também no capítulo 3 a diferença entre uma sabedoria verdadeira, que vem lá do alto, da sabedoria terrena. Nós vimos que a sabedoria lá do alto ela é demonstrada por meio de frutos. Frutos esses que se demonstram com contínuo proceder, com mansidão. Nós vimos que essa sabedoria ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é de plena misericórdia e ela dá bons frutos, ela é imparcial, ela é sem fingimento e ela é semeada em paz. Por outro lado, nós vimos que a sabedoria que não vem lá do alto, uma sabedoria contrária a essa, é uma sabedoria que ela é marcada por inveja amargurada. Ela é marcada por sentimento faccioso. O irmão Vitor trouxe aqui pessoas que utilizam muitas vezes dos dons que possuem, das suas habilidades, para promover divisão na igreja de Cristo, para promover facções. Nós vimos que havia esse sentimento, por exemplo, quando Paulo fala que uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, demonstrando esse sentimento faccioso que existia na igreja primitiva, na igreja do primeiro século. E essa sabedoria que não vem do alto, e aqui uma expressão muito forte utilizada por Tiago, ela é uma sabedoria terrena, ela é uma sabedoria animal, ela é uma sabedoria demoníaca. O irmão Vitor trouxe aqui a ideia de animal, a ideia de uma sabedoria animalesca, é justamente uma sabedoria que não vem com discernimento, não vem com racionalidade, mas é como por impulso, como os animais realmente são. Agem por impulso, por instinto. E na perícope de hoje, o líder Tiago, ele vai prosseguir com palavras ainda mais duras sobre esses homens arrogantes, homens orgulhosos, homens que estavam na igreja de Cristo sem demonstração de arrependimento, sem bons frutos, sem sabedoria. E nós vamos ver da perícope que vai do 1 ao 10, uma divisão que ele vai trabalhar a origem dos conflitos, a origem das guerras, a origem das contendas, e ele vai prosseguir até fechar chamando a igreja do primeiro século e chamando a todas as igrejas, até hoje, até nós, ao arrependimento, a uma purificação diante de Deus. E pela graça do Senhor nós possamos nos debruçar em cada verso e entender a palavra de Deus por meio do Santo Espírito, não somente pelo nosso intelecto, mas que o Espírito Santo venha aplicar a palavra dele em nós. Vamos ler capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Assim diz a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós?
De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçai e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aflige-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Até aqui, vamos nos debruçar agora em cada verso da palavra de Deus. Nós vemos logo no primeiro verso que Tiago inicia essa perícope fazendo uma pergunta retórica. Ele faz a seguinte pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Por mais que Tiago que esteja preocupado com conflitos que estavam presentes na igreja para onde ele está destinando, ou seja, os cristãos da dispersão, nós podemos olhar para a humanidade, olhar no aspecto geral, expandindo a verdade que Tiago vai trazer aqui, porque é uma verdade universal. É uma verdade que está lidando com o problema do homem e o seu pecado. Nós vemos, quando olhamos para a história da humanidade, a nossa história como seres humanos está intrinsecamente ligada também a guerras. Nós vemos como guerras são personagens que vão moldar a cultura, vão moldar a geografia e, inevitavelmente, vão moldar também características pessoais. Nós temos diversas guerras relatadas na história. Nós temos a guerra greco-persa, nós temos as guerras púnicas, nós temos as guerras da expansão islâmica, nós temos as guerras das cruzadas, guerras dos 100 anos, guerras napoleônicas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã, Guerra do Oriente Médio, Guerra da Ucrânia, e temos muitas outras guerras. E por que os homens entram em guerra? Porque esses conflitos armados, conflitos sangrentos entre semelhantes, da onde que vem a origem disso? E por mais que nós vejamos, às vezes, o efeito disso por meio dessas guerras, como nós temos a guerra Israel-Irã, a guerra da Ucrânia, guerras presentes até hoje, quantas pessoas morrem, quantas coisas são destruídas, por que isso? E Tiago ele vai trabalhar isso justamente num lugar que nós não vemos. A origem é oculta aos nossos olhos. Tiago vai dizer que a origem das contendas está no íntimo do homem, está no íntimo do nosso ser. Aquilo que nós vemos como guerra entre as nações, antes é uma guerra que iniciou dentro de cada homem. E Tiago vai desenvolver justamente isso. Ele vai trazer primeiro o aspecto de uma guerra, de um conflito que está dentro de nós, e depois esse conflito que, uma vez não controlado, uma vez não mitigado os seus efeitos por obra do Espírito Santo e também pela nossa santificação, isso reflete para a igreja, em conflitos dentro da igreja. E para aqueles que não têm Deus, em conflitos entre os homens, que são expressos aí por meio de guerras, por meio de conflitos muito sérios. E naquilo que tange a guerra dentro de nós, Tiago responde, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Nós lembramos quando fomos expostos em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele faz uma anatomia espiritual
nossa. Ele trabalha que existe duas forças operando dentro de nós. Uma força e uma inclinação que é coerente e inclinado a agradar a Deus, ou seja, o querer fazer o bem, e uma outra inclinação, que é uma inclinação da carne, que é querer fazer o mal. E o apóstolo Paulo diz aquela expressão muito conhecida por nós, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. O diagnóstico que o apóstolo Paulo está fazendo, primeiro de si mesmo, porque ele está constatando essa situação como um apóstolo de Cristo, não é antes da regeneração, é ele pós-regeneração, e como apóstolo de Cristo, ele sofre essa luta interna, ele se vê como uma pessoa que está guerreando dentro de si. Ele vê em um momento uma inclinação em querer agradar a Deus, e nós nos vemos assim muitas vezes. Nós nos vemos querendo fazer a vontade de Deus. Nós nos vemos querendo orar mais. Nós nos vemos querendo participar mais das reuniões da igreja. Nós nos vemos querendo fazer o bem. Mas apesar disso, o que nós acabamos fazendo é o contrário daquilo que nós queríamos fazer. Porque nós acordamos pela manhã pensando em entregar um dia especial a Deus, por meio das nossas devoções, por meio das nossas orações, por meio do nosso domínio próprio, por meio da nossa longanimidade. E durante o decorrer do dia não é isso que acontece. Nós fazemos o contrário. Nós pecamos contra o Senhor. Nós não fazemos aquilo que nós queríamos fazer. Ou seja, irmãos, há uma guerra operando dentro de cada um de nós. Há um conflito operando em cada um de nós. É daí que vêm os conflitos, é daí que vêm as contendas. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne, ela milita contra o Espírito, ou seja, ela está em guerra contra o Espírito. A carne e o Espírito estão em guerra. O Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então a Escritura o tempo todo demonstra para nós que a nossa vontade natural, ela é pecaminosa. Que a nossa vontade natural não é agradar a Deus. E essa guerra individual que cada um de nós batalhamos está afetando a Igreja de Cristo. Não está havendo um controle dessa guerra, dessa luta. Esses homens que Tiago já trouxe no capítulo 13, nos capítulos anteriores, eles estão se entregando à carne. Eles estão se entregando às suas próprias vontades, aos seus próprios prazeres, fazendo aquilo que é do querer deles, esquecendo que eles estão na Igreja de Cristo. E o segundo aspecto da guerra que nós vamos ver aqui agora, nós vimos o aspecto da guerra em nós, que é isso que o apóstolo Paulo trabalha, essa luta, e agora nós vamos ver a guerra entre nós. Porque a guerra que existe em nós, por causa do pecado, é uma guerra que vai refletir em confronto entre nós, como seres humanos, e também entre nós, como cristãos. E por causa do pecado isso acontece. E a guerra que está entre nós é uma guerra que, inevitavelmente, quando envolve a Igreja de Cristo, é uma guerra que vai prejudicar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque a Igreja de Cristo é o seu corpo. Então vejamos, no paralelo, nós, como na nossa guerra individual, temos esse conflito dentro de nós, o nosso corpo. E quando temos esse conflito entre os irmãos, também está dentro do corpo, mas agora dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí nós vemos um problema muito sério que é demonstrado por Tiago, porque Tiago vem falando que esses conflitos que têm sido gerados dentro do íntimo de cada um desses destinatários, eles advêm por causa da cobiça e por causa da inveja. Veja no verso 2. Cobiçais e nada tendes, ou seja, eles desejam aquilo que é do próximo e nada têm. Matais e invejais e nada podeis obter.
viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Veja, irmãos, cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Se nós formos pegar o contexto que o Tiago está trabalhando aqui, matar aqui não é literalmente, não é um homicídio, mas é aquilo que nós temos visto no Decálogo. Nós vimos no 6º mandamento que quando nós odiamos o nosso irmão, o nosso próximo, nós somos considerados pela lei de Deus como homicidas. Essa é a ideia aqui. Na igreja de Cristo que Tiago está escrevendo, existe inveja, existe cobiça e existe ódio entre os irmãos. Eles estão se odiando, eles estão invejando, eles estão cobiçando. E aqui é interessante nós fazermos a distinção entre cobiça e inveja, porque apesar de ser dois lados da mesma moeda, há distinção. Certo dia eu ouvi uma pessoa dizer, não cristão, que nós devemos cobiçar sim as coisas do próximo. Mas houve uma confusão da parte dele, porque o que ele trouxe como cobiça não era cobiça. Ele trouxe no sentido que aqueles na sua carreira profissional podem ter alguém como referência para imitar e crescer na sua área. Isso não é cobiça. Isso não é cobiça. A cobiça se expressa com falta de contentamento. Quando nós cobiçamos, a ideia da cobiça é nós cobiçarmos a mulher do próximo, cobiçarmos os bens do próximo, cobiçarmos tudo que o próximo tem, e ao mesmo tempo isso se demonstra com a falta de contentamento daquilo que Deus já tem nos dado. Isso é cobiça. Se expressa como uma falta de contentamento do nosso coração. E a inveja ela é mais grave ainda, porque a inveja ela vai além da cobiça. Porque além de querer as coisas, os bens, a mulher, o marido do próximo, a inveja deseja que aquele não tenha. Ou seja, além de eu não me contentar com o que Deus me deu, eu quero aquilo que é do próximo e o meu desejo, por ser invejoso, é que ele não tivesse aquilo. É um grau ainda mais grave dentro do pecado da cobiça que nós vimos que é a quebra do 10º. Vamos ver que é a quebra do 10º mandamento. Não cobiçarás. Que está anexo, que está inserido no seu conteúdo. Então, esses irmãos que nós vimos pela pregação do irmão Vitor, que eram arrogantes, que tinham um sentimento faccioso, eles também estavam cobiçando, eles também estavam invejando os dons que Deus tinha distribuído, aquilo que Deus tinha dado à igreja. Eles não estavam satisfeitos com o que Deus tinha dado a eles. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério porque nós vemos isso acontecendo até hoje. Não é algo novo. O irmão Vitor trouxe isso na semana passada e Tiago está enfatizando esse tema novamente. Porque quando nós vamos olhar para a nossa situação hoje, Brasil, quando nós vemos diversas denominações, a gente estava conversando sobre isso, né, de algumas denominações falsas, nós vamos fazer o retrospecto histórico dessas denominações, elas são fruto de racha. Não são fruto de rachas legítimos, como ocorreu na Reforma Protestante, por exemplo, onde foi inevitável sair da Igreja Católica Romana, porque depois da exposição não houve arrependimento. Nós vemos igrejas que homens, líderes cheios de orgulhos, líderes que não querem ser pastoreados, líderes tomados por inveja, eles cortam laços com as suas igrejas e montam outras igrejas. Líderes que não aceitam disciplina na igreja onde estão, por causa de um pecado específico, ele sai dessa igreja e ele monta a sua própria igreja. E nós vemos hoje diversas denominações emergentes que surgem justamente de causas ilegítimas. Surgem justamente frutos de um relacionamento dos líderes que expressam cobiça, inveja, ódio. Não é à toa que muitos que nós conhecemos, que passaram por igrejas como essas, falam que foram oprimidos nessas igrejas. Falam que foram abusados pelo pastor nessa igreja. Porque como é que uma igreja que surge fruto de cobiça, inveja, rachas, sentimento faccioso, ódio entre os irmãos, vai surgir como uma igreja realmente de Cristo? Aquilo que esses homens são é aquilo que eles exercem na liderança da igreja. E nós vemos diversos testemunhos de pessoas traumatizadas por onde passaram.
de pessoas que, quando estão numa igreja saudável, têm dificuldade de confiar, dificuldade de servir, porque foram ludibriadas, foram abusadas nesses lugares. E Tiago prossegue, porque essas pessoas que estavam cobiçando, e é interessante porque ela cobiça, ela odeia e ela inveja e ela não conquista nada. Tiago está trabalhando aqui a soberania de Deus, porque Deus é aquele que abre a mão e abençoa, e Ele também é o Deus que fecha a mão e retém as bênçãos. Tiago está falando, vocês fazem isso tudo para ter alguma coisa e vocês não têm nada. Por mais que vocês invejem, por mais que vocês odeiam, por mais que vocês cobiçam para ter alguma coisa, vocês não têm nada. E Tiago prossegue, por que vocês não têm? Porque vocês não pedem. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, conflitos para ter as coisas. Eles estão lutando, eles estão odiando, eles estão em guerra. E mesmo assim eles não têm nada. Nada tendes, e Tiago traz a primeira causa, porque não pedis ao Senhor. Irmãos, esses homens arrogantes da igreja primitiva, eles não pediam ao Senhor porque eles confiavam no próprio braço. A oração a Deus é uma expressão de sujeição ao Senhor. Toda vez que nós oramos ao Senhor, essa atitude de oração é uma atitude que demonstra que nós confiamos em um Deus que faz, um Deus que está acima de nós, um Deus que é poderoso para nos ouvir, poderoso para fazer o que nós não podemos fazer. O ato de orar por si só é um ato de sujeição ao Senhor, quando é uma oração legítima. E eles não estavam fazendo isso. Então, como eles iriam receber algo se eles não estavam pedindo ao Senhor, que é o provedor, que é quem dá? Então, o primeiro grupo, eles não estavam nem pedindo. Mas Tiago afirma que tem um outro grupo, o grupo que estava pedindo, mas também não tinha recebido nada do Senhor. E esse segundo grupo era um grupo que pedia, mas pedia mal. Pedia para esbanjar com os próprios prazeres. E Tiago traz uma questão interessante. Porque às vezes nós podemos orar, podemos jejuar, podemos pedir, e o Senhor não atender a nossa oração. E às vezes quando nós somos levados a fazer essa autoanálise do nosso coração, por meio do Santo Espírito, nós somos levados a questionar o porquê nós estamos pedindo o que pedimos. Porque, às vezes, irmãos, o conteúdo por si só é ilícito. Não está em conformidade com a palavra de Deus. E Deus não vai quebrar a sua palavra, a sua lei, nos dando aquilo que é contrário à sua palavra. Mas, às vezes, nós pedimos aquilo que é lícito, que está em conformidade com a palavra de Deus. Mas a finalidade com o que nós pedimos não é para glorificar a Deus. Veja, nós podemos fazer pedidos lícitos com um propósito errado. E é isso que Tiago está ressaltando aqui. Esses homens, eles até pediam, e poderiam estar pedindo coisas lícitas, como um dom, por exemplo, um dom espiritual, mas eles pediam para esbanjar nos próprios prazeres, e não para glorificar a Deus. Não para servir o próximo. E muitas vezes nós nos encontramos assim também. Às vezes nós queremos uma promoção profissional, queremos um reconhecimento profissional, queremos ser reconhecidos pelo nosso trabalho, o que por si só não é ruim, mas veja, a finalidade disso não é para que isso de alguma forma redunde em proveitos para o reino de Deus, mas é para que nós tenhamos alcançado algum status social. Temos mais dinheiro, não sirvamos ao próximo, não glorificamos a Deus. E às vezes nós não estamos conseguindo isso porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe que se nós não estamos sendo fiéis no pouco, com certeza nós não seremos fiéis no muito. É por isso que há tempo para tudo debaixo do sol, como diz Eclesiastes. Às vezes nós estamos pedindo, e no momento não é de pedir, o momento é para olhar para nós mesmos e vermos se aquilo, quando Deus nos der,
se vai redundar em glória do nome dele, proveito para o reino de Deus, ajuda ao próximo, porque a riqueza, a progressão dos bens, nós vimos já isso aqui quando estudamos em Efésios, a progressão dos bens não é errado, enriquecer não é errado. O problema é quando essa progressão dos bens não redunda em bem ao próximo, não redunda em proveito para o reino de Deus, mas sim para atender os nossos próprios prazeres, os nossos próprios desejos. O Senhor não irá nos dar. E isso é bom. Isso é bom. Ele não nos dá, Ele não atender o nosso pedido é bom. Tiago está colocando o nosso Deus como Ele é, Senhor sobre todos. Tiago está reconhecendo o pleno governo de Deus. E Ele governa de maneira muito sábia. E nós vamos ver adiante, a ideia de sujeição é nós reconhecermos o santo governo de Deus. Reconhecer que há tempo para tudo. Nós vamos pedir, às vezes Ele não vai nos dar. E amém por isso. Não é o momento de receber. Que nós venhamos confiar em Deus. E Tiago prossegue no verso 4. E aqui ele usa uma expressão muito forte, que ele vai falar infiéis. Verso 4, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Em algumas traduções aqui, irmãos, acho que salvo engano a NVI, vai trazer aqui infiéis como adúltero. Ou seja, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E quando nós pensamos nessa expressão adúlteros, e nós vimos que Tiago faz muito paralelismo com o Antigo Testamento, nós lembramos de Oséias. O profeta Oséias é um simbolismo forte, porque Deus utiliza o profeta Oséias, manda Oséias casar com uma mulher de prostituição, como forma de demonstrar como o seu povo estava se prostituindo com os falsos deuses. E aqui nós vemos Tiago trazendo isso para o Novo Testamento. Ele está dizendo que essas pessoas da igreja, esses irmãos, muitos irmãos também, estavam se portando como adúlteros, como traidores de Deus, como prostitutos. E aqui ele traz essa correlação com o mundo. Porque, veja, o mundo aqui que Tiago vai trabalhar é um sistema da humanidade, um sistema como um todo que engloba as instituições, que engloba as estruturas, os valores, a moral. A palavra cosmo aqui que é utilizado do grego, que às vezes está ligado à criação de Deus, como cosmo, tudo que Deus criou, o universo todo, nesse contexto aqui está ligado à parte moral. Está ligado ao mundo, ou seja, existe um sistema, existe uma inclinação no mundo que é contrária às coisas de Deus. Isso é perceptível a nós. Nós vemos como os valores de pessoas que são ímpias são valores contrários à palavra de Deus. E isso é tão evidente porque nós mesmos facilmente somos contaminados por esse sistema que existe no mundo. E aí nós somos chamados a santificarmos, a nos purificar, porque é contagioso. E o que Tiago está trabalhando aqui, irmãos, é que esses homens, essas mulheres, irmãos e irmãs, eles estavam se portando como adúlteros. Eles estavam buscando ter a amizade do mundo. E aqui Tiago traz uma coisa que parece que hoje não se fala mais, ou não está tão claro como deveria estar na mente dos cristãos. Tiago está falando que o mundo, o seu sistema, a sua inclinação para o mal e Deus são opostos. Não no sentido maniqueísta, duas forças iguais. Não, Deus está acima. Mas há uma oposição do mundo contra tudo que vem de Deus. Contra tudo que é demonstração dos valores da palavra, da revelação de Deus. E o problema hoje, como também estava sendo na igreja no primeiro século, é que nós estamos flertando com o mundo. Não há mais distinção entre o santo e o profano.
Eu lembrei de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, que o apóstolo Paulo vai dizer que Demas, tendo amado o presente século, abandonou ele. Ou seja, Demas, de algum modo que não é explicado para nós, ele amou o mundo. Ele abandonou o projeto missionário, o trabalho apostólico junto com o apóstolo Paulo, porque ele foi levado pelos prazeres do mundo. E nós somos encontrados da mesma forma. Não há mais na igreja distinção entre santo e profano. Algumas igrejas nós vemos, e são testemunhos de próprios ímpios testemunham isso. Algumas igrejas parecem não igrejas, mas parecem boates. Algumas igrejas não há mais exortação por meio da palavra de Deus, mas terapia. Algumas igrejas já não têm um ensino fiel das Escrituras, mas um coach que sobe no púlpito para trazer palavras de ânimo, palavras de que você vai conseguir. Se você pensar positivo, você ter fé, você vai alcançar. Se você pensar positivo, você tiver fé, você semear, você plantar, você vai ter, você vai enriquecer. Porque Deus não vira o rosto para aquele que persevera até o fim. O mundo tem adentrado na igreja de maneira, às vezes, muito clara, como nesses exemplos aqui, mas às vezes sorrateiramente. Porque para nós, às vezes, que temos um determinado conhecimento teológico, conhecimento bíblico, para nós é fácil apontar o dedo para essas igrejas, para esses lugares, algumas é difícil até considerar a igreja, apontar o dedo e falar, olha, o mundo já adentrou naquele local. Cristo não está sendo glorificado naquele local. E aqui, entrando em sintonia com o devocional do irmão Jael, nós somos muito aptos a ser juízes do próximo. Nós somos muito aptos a ter uma régua pesada para o próximo. O irmão Vitor trouxe isso também. Nós estamos preocupados com o cisto que está no olho do irmão, pequenininho, enquanto nós temos uma trave que tapou uma visão nossa dos nossos olhos. E quando eu falo isso porque nós mesmos, todos nós, temos que fazer uma pergunta sincera a nós mesmos. Será que nós temos amado mais a Deus do que o mundo? A gente pode afirmar que nós temos amado mais a Deus do que o mundo? De repente, de supetão, assim, rápido, a gente fala que sim. Mas aí nós somos chamados a provar isso. Porque o meu testemunho, se não vir acompanhado de provas, não tem valor. É assim que acontece no processo judicial. Tudo que eu alego, eu tenho que provar. Se eu falo que eu amo mais a Deus do que o mundo, então quais são as provas? Quais são as minhas obras que Tiago tem trabalhado? Me mostre as suas obras. E aí eu saberei sobre a sua fé. Quais são as nossas obras em relação a isso? As reuniões das igrejas, irmãos, não somente a nossa, as reuniões das igrejas do Brasil têm demonstrado cada vez mais negligência. Nós tivemos a oportunidade uma vez de conversar com o pastor Sami sobre isso, e ele falou da dificuldade que as igrejas de São Paulo, na época ele estava em Limeira ainda, a dificuldade das igrejas de terem assiduidade dos irmãos. Algumas igrejas em São Paulo, a dificuldade era de reunir os irmãos somente aos domingos, era muito dificultoso. Algumas igrejas abandonaram qualquer tipo de pretensão de reunir os irmãos durante a semana. Porque houve esforços para isso, mas ninguém compareceu. Houve esforços para isso, mas ninguém abraçou. Isso morreu. Como é que a gente pode afirmar que nós amamos mais a Deus do que ao mundo, se nós nos devotamos mais ao mundo do que a Deus? A equação não bate. Se eu oro tanto, mas por outro lado eu assisto muito mais série, novelas, a equação não bate. Se eu leio pouquíssima vez a palavra, e falo coisas indevidas, a equação não bate.
e nós temos sido encontrados faltantes na balança. Nós temos sido encontrados por Deus como adúlteros. Nós somos traidores. Nós somos adúlteros, é o que nós somos. Porque nós temos amado mais ao mundo o seu conforto, o seu entretenimento, as suas riquezas, as suas imagens. Nós preferimos muito mais aquilo que o filme pode entregar de experiência visual do que a simplicidade da palavra. Nós somos muito mais atraídos com um audiovisual do que com a pregação da palavra. Nós não temos amado mais a Deus do que ao mundo, não temos. Há evidências fortes contrárias a nós. A igreja brasileira, segundo o IBGE, por mais que tenha crescido, com menos força do que foi o IBGE de 2010, esse último que saiu, não condiz, lá fora, a gente olha para a nossa sociedade moralmente, não condiz com uma igreja que tem crescido. Cabo Frio não condiz com a quantidade de igrejas que tem na nossa cidade. Aquilo que é feito na política local não condiz com aqueles que estão na política e professam o nome de Cristo. E por que isso acontece? Porque eles, dentro do seu sistema político, dentro do sistema já posto para eles, estão amando mais ao mundo do que a Deus. Nós, quando vamos votar, amamos mais ao mundo do que a Deus, porque nós não votamos, muitas vezes, de acordo com a glória de Deus, com a glória de Cristo, com a paz para a igreja de Cristo, mas segundo os nossos próprios desejos egoístas. A garantia de um emprego, a garantia de um carro comissionado, a garantia de uma renovação da permissão que a prefeitura me deu, o pagamento assíduo da minha aposentadoria, porque o outro estava falhando. Veja, nós olhamos para nós mesmos e não para a glória de Deus. Os nossos próprios prazeres, o nosso próprio conforto e não para a glória de Deus. Nós somos encontrados, assim como esses irmãos que estavam recebendo a palavra de Tiago, como adúlteros, como infiéis. E Tiago prossegue no verso 5. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. O Espírito Santo habita dentro do crente. O Espírito Santo faz morada dentro de nós. E essa morada que ele faz é uma morada que vem acompanhada de zelo. Deus tem ciúme de nós. Deus não quer... Assim, a ideia, irmãos, aqui quando trabalha o adultério, assim como foi com Oséias, é uma ideia, um marido não quer dividir a sua esposa com outro homem. A sua esposa não quer dividir o seu marido com outra mulher. Porque o casamento, ele requer exclusividade. O homem é da sua esposa e a sua esposa é do seu marido. O relacionamento é monogâmico. E Deus, no seu relacionamento pactual com a igreja, é da mesma forma. Ele requer exclusividade. É por isso que está sendo trabalhado aqui, que ser amigo do mundo, ou seja, estar flertando com o mundo, estar na sensualidade do mundo, é ser inimigo de Deus. Ser amigo de Deus, buscar as coisas de Deus, querer glorificar a Deus, é necessariamente ser inimigo do mundo. É ser desprezado em alguns lugares. É ser taxado de maneira ofensiva em alguns lugares. É ser chamado de retrógrado. É ser chamado de cabeça fechada. Deus é um Deus zeloso. Nós vimos isso quando estudamos os primeiros 4 mandamentos. Nós vimos que o resumo do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, relembrando, amar a Deus, não ter outros deuses diante de nós, não cultuar a Deus por meio de imagens ou de maneiras indevidas, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o santo dia do Senhor. Nós vimos que o resumo desses 4 mandamentos é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Não é dizer que eu amo intelectualmente. Eu amo com a minha afeição. Eu amo com a minha vontade. Eu amo com o meu intelecto e eu amo com a minha força.
Nós temos amado a Deus como Ele requer? Irmãos, um pequeno arrepio já é motivo da gente nem sair de casa para vir para uma reunião. Mas nós não faltamos o nosso compromisso, nós vamos arrastados durante a semana, aquilo que está nos pagando. Tomamos remédio, eu tenho problema de garganta, espirro o spray na garganta para conseguir falar no trabalho, mas vou. Porque eu sei se eu não for, não vou receber. Mas nós, por pouquíssimas coisas, hoje não. Reunião de oração, garganta coçou, tá irritada, não dá. Espirrei, alergia, não tem como eu ir para a igreja. Vou ficar pior. 6 horas da manhã eu acordo cedo e vou para os meus compromissos. Nós somos adúlteros. E o nosso Deus está chamando todos nós, como chamou os destinatários da Epístola de Tiago, ao arrependimento. Porque se nós constatamos que nós não temos amado a Deus como Ele requer de nós, que está nos seus mandamentos, de toda a nossa força, todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, o que nós vamos fazer? Vamos aceitar isso? Está tudo bem? Antes, verso 6, Deus dar maior graça, pelo que ele diz, aqui ele cita Provérbios, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lembra que nós falamos do contexto aqui de homens soberbos, de homens abusadores, de homens arrogantes, de homens que não oravam, quando oravam pediam para os seus próprios deleites e prazeres pecaminosos? Então, Deus resiste ao soberbo. E muitas vezes nós somos encontrados soberbos. Às vezes nós pensamos que o soberbo é aquele que é evidente, todo mundo sabe que ele é soberbo. Tem pessoas que nós sabemos facilmente que é soberbo. Aquela pessoa, ela abre a boca e ela só fala de si, ela só usa a primeira pessoa do singular, eu, no máximo me, e é só ela. É fácil reconhecer pessoas assim. É fácil. Mas o problema é que às vezes nós somos soberbos e ninguém vê. Sabe quando nós somos soberbos? Quando, por exemplo, nós não estamos orando. Quando nós oramos pouco, ou às vezes na nossa semana a oração é até inexistente, nós demonstramos uma soberba da nossa parte. Porque nós não temos confiado que o Senhor é o nosso provedor, o nosso sustentador, aquele que tem mantido a nossa vida. Tiago vai trabalhar isso mais adiante, daqueles que estavam fazendo negócios e não falavam, se Deus quiser. Ou seja, o dia a dia desses irmãos aqui, dessa igreja destinatária, expressava pessoas que não estavam se preocupando com Deus. Ou seja, viviam como se fossem senhores da sua própria vida. E nós, às vezes, agimos da mesma maneira. Arrogantes, soberbos, orando pouco, nos sujeitando. E depois de dizer isso no verso 7, qual é o mandamento do Senhor? Qual é a ordem de Deus por meio de Tiago? Se nós somos encontrados soberbos, se nós somos encontrados infiéis, adúlteros, arrogantes, a ordem de Deus é sujeitar-vos. Se submeta a mim. Sujeitar-vos, portanto, a Deus, que é a ordem que Tiago fala. A sujeição, irmãos, é uma submissão a Deus. Sujeitar a Deus é nós confiarmos que Ele é realmente Senhor do nosso ser. Eu não vou fazer planos da minha carreira profissional sem submeter isso a Deus. Eu não vou fazer planos sobre o meu matrimônio sem submeter isso a Deus. Eu não vou fazer planos e planos e planos sem sujeitar isso a Deus. A minha vida, a nossa vida tem que ser uma vida de sujeição. Tudo a Deus, para Deus e por Deus. Tudo para Ele, por Ele e para Ele. É por meio dele que nós nos movemos e existimos. Não é isso que Paulo relembra lá em Atos, quando ele está em Atenas? Ele trabalha um Deus que tem sustentado tudo na palma da sua mão. Ele tem sustentado a nossa vida. Ele tem sustentado o nosso trabalho.
Toda vez que nós sentamos, irmãos, para comer nos nossos lares, nós não imaginamos a complexidade que foi para um saco de arroz chegar no nosso lar. Uma cadeia produtiva que se passa desde a colheita até a industrialização, até a distribuição, até a compra no mercado. Uma cadeia que envolve centenas de pessoas, muitas vezes milhares de pessoas para um saco de arroz chegar até nós. E como nós vemos a maravilhosa mão de Deus fazendo com que a terra dê o seu fruto, fazendo com que nós tenhamos o que comer. E às vezes nós confiamos achando que é a força do nosso braço. É o dinheiro que eu conquistei no meu trabalho, fui lá e comprei o arroz no mercado. Nós devemos sujeitar tudo a Deus. E se por um lado nós devemos sujeitar tudo a Deus, agora ele traz um personagem novamente. Lembra que nós vimos da sabedoria terrena, da sabedoria animal e da sabedoria demoníaca? E ele trouxe aqui agora para nos lembrar que se nós temos inimigos, e é importante nós relembrarmos aqui quais são os inimigos do crente. O inimigo do crente é o pecado, o inimigo do crente é o mundo e o inimigo do crente é Satanás. 3 inimigos que querem nos fazer pecar contra Deus, que querem prejudicar a nossa comunhão com Deus. E eles não descansam, eles não param na guerra. E aí, se nós temos que resistir ao diabo, como nós vamos resistir ao diabo? E nós relembramos aquilo que Paulo traz em Efésios. Vamos abrir a palavra em Efésios capítulo 6, a partir do verso 13, Efésios capítulo 6. Nós devemos resistir ao diabo e tem um modo para isso ocorrer, para nós fazermos isso, e não é na força do nosso braço. Se por um lado, a afirmação de que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, nós temos uma verdade. O diabo não é invencível. Ele não é invencível, mas ele é forte. E ele anda ao nosso derredor, esperando o momento para nos estragar. Não é isso que a palavra diz? Efésios 6,13. Efésios 6,13 vai trabalhar a armadura de Deus. Como nós lutamos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, ou seja, não é descansar. Se nós vencemos uma batalha, não é para nós descansarmos, nós devemos nos manter inabaláveis. Estai, pois, firmes, e aqui ele começa trazendo os instrumentos de guerra, os instrumentos da guerra espiritual, dessa batalha espiritual. Nós devemos, então, nos cingir com a verdade. Nós devemos, então, vestir a couraça da justiça. Nós devemos calçar nos nossos pés a preparação do Evangelho da paz, ou seja, levar o Evangelho, anunciar a paz que vem por meio do Evangelho, onde Cristo, a pregação do Evangelho, a notícia sobre Cristo, traz paz entre os homens e Deus. Nós devemos embaraçar o escudo da fé. É interessante que a imagem aqui que Paulo tem é a imagem de um soldado romano. Ele está utilizando essa analogia, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando a preparação do Evangelho da paz, utilizando o escudo da fé. E esse escudo para apagar todos os dardos. E aqui é uma ideia de flechas inflamáveis, flechas em chamas, que é lançado por Satanás do maligno contra nós. E tomai também o capacete da salvação, ou seja, a nossa mente é uma mente de salvos. Deve ser uma mente, como nós cantamos aqui, que pensa tudo que é bom, tudo que é verdadeiro. É uma mente daqueles que foram salvos por Deus. E a espada do Espírito, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, nós devemos orar sem parar, suplicar a Deus em todo o tempo no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É assim que nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Não é gritando, sai. É vestindo a armadura de Deus. É vestindo a armadura do nosso Deus. Então, ao resistir ao diabo, ele foge de nós. E aqui, Tiago agora está caminhando para o final, caminhando para fechar,
nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. O diabo foge de nós e agora nós devemos, uma vez sujeitos a Deus, submissos ao Senhor, resistindo ao diabo por meio da armadura que Deus nos dá, nós devemos nos achegar a Deus. E aqui é uma mensagem muito linda da parte de Tiago, porque ele está dizendo que nós, adúlteros, nós traidores de Deus, Tiago está falando que esse Deus que foi traído por nós, ele está de braços abertos para nos receber. Tiago está dizendo para nós que se nós nos achegarmos a Ele, Ele nos achegará a nós. E nós vemos isso quando estudamos sobre o pecado, que às vezes o crente ele não perde a salvação. O crente não pode perder a salvação. O cristão genuíno não perde a salvação. Mas nós sabemos que em um momento ele pode ter a sua comunhão com Deus prejudicada por causa do pecado sem arrependimento. E muitas vezes nós somos encontrados, nós não sabemos, em secreto, como traidores de Deus, como aqueles que não buscam ao Senhor, como aqueles que têm corrido para ter prazeres fora de Deus, aqueles que não têm cumprido a sua finalidade principal, que é glorificar a Deus e se deleitar nele para todo sempre. Esse é o propósito principal do homem, a finalidade principal de vida do homem. Muitas vezes nós não somos encontrados assim. E apesar disso, e apesar de nós, Deus está nos chamando para perto. Deus está falando, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Se nós vimos hoje que nós somos encontrados em balança falsa, nós somos encontrados devedores de Deus, adúlteros, traidores, essa é a constatação. Deus tem nos chamado ao arrependimento. Deus tem falado para nós purificarmos as nossas mãos. E a ideia aqui é a ideia que as mãos é a ideia das obras. A maioria das coisas que nós fazemos é com as nossas mãos. Ou seja, nós devemos nos purificar das nossas obras, daquilo que nós temos feito. Seja fisicamente, não seja fisicamente, seja espiritualmente. Nós devemos purificar, nós devemos santificar as nossas mãos. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós que muitas vezes temos resistido a Deus, temos resistido ao Espírito Santo, Deus tem falado para nós, agora é o momento de vocês se purificarem, de vocês se achegarem a mim. E esses homens que estão encontrados como nós, muitas vezes, soberbos, de ânimo dobre, arrogantes, que não buscamos a Deus, que muitas vezes estamos rindo em momento que não é para rir. Deus tem falado que agora não é momento para se alegrar. Aqueles que estão em pecado, quanto mais, aqueles que não têm se arrependido, e o irmão Vitor trouxe isso. Se nós chegamos em um momento da nossa vida, ou do nosso dia, que nós temos dificuldade de lembrar o que nós fizemos de pecado contra Deus, ou nós estamos muito esquecidos, estamos com problema de memória, ou nós temos dificuldade com a lei de Deus. E diminuímos tanto o rigor dela que praticamente ela não nos condena mais. Porque nós temos visto no Decálogo, e foi lido aqui sobre a maldição, nós somos considerados malditos, porque temos quebrado o mandamento do Senhor. Ai daquele que quebrar um mandamento. Nós quebramos reiteradamente, todos os dias, muitos mandamentos. Mas o Senhor tem falado para nós que não é momento para rir, é momento para nós chorarmos, é momento para nós lamentarmos. Se nós hoje, ou nessa semana, ou durante um tempo, não temos devotado a nossa vida a Deus, não temos orado como deveríamos orar, não temos feito devocional como deveríamos fazer, não temos ido na oração como deveríamos fazer, não estamos indo na BD como deveríamos fazer, não estamos cultuando a Deus como deveríamos fazer, não estamos falando coisas que edificam como deveríamos fazer, não estamos buscando a sabedoria do alto como deveríamos fazer. Se nós estamos distantes daqueles que realmente estão na carreira da fé, buscando o Senhor Jesus Cristo, que é o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé, agora é momento de não rir, de não se alegrar. É momento de cada um de nós nos afligirmos. É momento de cada um de nós lamentarmos.
É o momento de cada um de nós chorarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos sido encontrados muitas vezes, como Davi foi, como os ossos ressecando por falta de confessar o pecado, por falta de arrependimento. Irmãos, o nosso riso, ele deve ser convertido em pranto. E aqui Tiago traz um paralelismo inverso. Porque muitas vezes nas passagens, o nosso pranto tornou-se em alegria, a nossa tristeza em júbilo. Aqui é o contrário. Aqui ele está chamando os seus ouvintes ao arrependimento das suas obras. Então agora é o contrário. Aquele que estava rindo, converta o riso em pranto. E a nossa alegria, ela deve ser convertida em tristeza. Nós devemos, diante disso, nos humilhar na presença do Senhor. Se nós temos feito tudo que Tiago relatou aqui, e nós não estamos com um coração afligido por isso, nós estamos tão frios, os nossos ouvidos estão tão surdos, que nós devemos orar e pedir ao Santo Espírito que renove o nosso coração. Porque se formos constatados que nós temos feito essas coisas, se a palavra de Deus nos chamou de adúlteros, de traidores, se nós fomos alertados que nós não temos amado a Deus como Ele nos manda amar, e nós diante disso não temos o nosso coração aflito, não temos chorado, não temos nos entristecidos, nós estamos numa situação muito complicada diante de Deus. Nós podemos estar mortos espiritualmente já. E se isso que pode acontecer conosco, se ao lermos a palavra e sermos exortados, isso não trazer frutos de mudança, devemos pedir ao Espírito Santo que Ele tenha misericórdia de nós. Devemos fazer como o cego de Jericó, que clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandaram ele parar de falar, de gritar, e ele novamente repetiu diversas e diversas vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes, irmãos, nós somos encontrados na caminhada da fé tão frios, mas tão frios, tão apáticos diante de Deus, que o nosso coração não arde mais. Nós somos encontrados muitas vezes nas nossas semanas, não como cristãos, mas somos achados como ímpios. Muitas vezes nós não temos exercido domínio próprio. Muitas vezes nós falamos aquilo que não faz distinção que o ímpio fala. Muitas vezes nós não honramos quem deveríamos honrar. Nossas palavras muitas vezes são pesadas, são odiosas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o nosso coração se alegra porque Ele tem dito aqui que nós devemos nos achegar a Ele, que Ele se achegará a nós. Ele é um Deus de perto. Ele não é um Deus que vira as costas e esquece de nós. Ele é um Deus, como o Salmos está cheio, que estende a sua mão direita para aquele que se arrepende, levanta e nos coloca de volta no caminho da fé e da retidão. Que possamos nos arrepender, irmãos, dos nossos pecados e orar ao Senhor para que Ele nos perdoe das nossas traições. Nos perdoe porque nós temos devotado a nossa vida. É um termômetro, né? A nossa vida é um termômetro. A nossa caminhada, às vezes, é um gráfico como da Bolsa de Valores. Nós estamos muito bem espiritualmente. E, geralmente, quando isso ocorre, é um momento de aflição. É um momento de doença. Alguém na minha família foi diagnosticado com uma doença muito séria. Eu não falto oração, eu não falto pregação, eu não falto EBD, e eu estou visitando as igrejas, estou indo em outra igreja, porque o tempo todo eu estou procurando, afinal de contas, eu preciso de uma resposta de Deus. Mas nós somos tão adúlteros, tão traidores, porque quando Deus responde, Ele dá a cura, Ele dá o escape, Ele nos dá a oportunidade de emprego, nós traímos a Ele, e a nossa vida espiritual que estava firme, agora ela vem um gráfico da bolsa como despenca, e agora nós somos totalmente negligentes. Totalmente negligentes.
Todos nós somos encontrados assim, sem exceção. E que o Senhor venha renovar os nossos ânimos para que nós não venhamos morrer espiritualmente. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor,